Boa noite, queridos. Graça e paz. Que Deus abençoe muito a sua vida. Muito bom, um tempo de mudança em tudo. Mudamos o cenário, mudamos luzes, mudamos a câmera. Só o que não muda é o amor de Jesus por você nesse exato momento. Então eu peço que você abra a sua Bíblia em Lucas 3. Lucas, o terceiro capítulo. Nós leremos do primeiro versículo até o 14. E eu peço licença para você, eu peço licença para o pastor, para o pessoal que está aqui, que está usando bastante álcool em gel e máscara. Fique tranquilo, você que está em casa, nós estamos todos seguros aqui. Eu peço licença por quê? Porque você está acostumado a ouvir o Carlos César a pregar 3 pontinhos e uma conclusão. E eu também, eu gosto muito desse modelo. Porém, eu peço licença porque eu quero pregar um estilo de sermão que eu aprendi no seminário, que é um pouco diferente. Então, por isso eu estou te explicando um pouquinho, para você não se perder no meio desse sermão aí, tá bom? Depois você pode mandar sua crítica no meu WhatsApp, pode falar o que você achou, tá bom? Principalmente o pastor aí que está me ouvindo, tá? Então é o seguinte, esse sermão é mais ou menos assim, são 4 páginas, o nome dele é 4 páginas. Isso não quer dizer que eu vou pregar 4 páginas, senão eu vou ficar até o fim da noite aqui com vocês. Mas a ideia de 4 páginas é que são 4 movimentos. O primeiro movimento é o seguinte, é o problema no mundo bíblico. Qual o problema do texto de Lucas 3? Aprendendo esse problema, eu entendo também que o segundo movimento é o problema do mundo bíblico hoje. Qual o problema de Lucas, no capítulo 3, que eu posso olhar para a minha sociedade e entender esse problema? O terceiro movimento, ou a terceira página que eles dizem, é a graça no mundo bíblico. Como esse problema foi resolvido. Como que a graça foi derramada naquele momento de Lucas. E o quarto, nada mais justo do que a graça resolvendo o problema de hoje. Então não se perca nesse momento. Nós vamos ler esse texto e nós vamos fazer esses 4 movimentos juntos aqui. O texto de Deus diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitar as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu à fúria da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Esse texto é um texto muito interessante, que me vem uma pergunta meio maluca, que quando eu li esse texto eu pensei muito sobre isso. A pergunta é: você já fez uma horta em casa? Diego, que doideira é essa? Quarentena, estamos aqui, quem sabe você já está com essa oportunidade de fazer uma hortinha na sua casa. Por que me veio essa pergunta? Porque eu também já fiz essa pergunta e eu já respondi: não fiz, então quero fazer.
Por um tempo eu morei em Jambeiro, uma cidade rural aqui próximo de São José dos Campos. Você conhece muito bem. E lá, se você não tem uma horta em casa, você tem alguma coisa errada contigo. Você tem que ter uma horta em casa, nem que seja um baldinho com uns temperinhos. E fui eu nessa empreitada de fazer uma grande horta de 1 metro por 1, mais ou menos, num pallet de plástico. E quando eu fui fazer essa horta, eu falei, preciso conversar com alguém que manje do assunto. E chegando num senhor da roça, falei para ele assim, Mário, quero conversar com você, porque eu quero fazer uma horta. Quero fazer uma horta bonita. Aquela horta, muito massa. Aí ele falou, então tá bom, Diego, vem cá que eu vou te ensinar algumas coisas. Ele me ensinou a preparar um pouquinho ali a terra, me deu esterco, me deu terra, me deu algumas mudinhas, e no fim das contas, consegui plantar a minha hortinha num pallet de plástico, tudo bonitinho, 1 por 1, bonitinho, alface e temperos. 20, 30 dias se passaram. Aquela alface ficou linda, verde, a cabeçona assim de alface frondosa, linda, maravilhosa, os temperos também, fantástico. E eu fui lá e colhi o alface. Quando eu coloquei aquele alface na boca, queridos, que alface amargo. Eu não sei o que tinha acontecido. Ele estava verdinho, bonitinho, frondoso, tudo certinho, aquele jeito certinho e tal. Peguei o outro, fui colocar na boca também. O que estava acontecendo? Amargo também. Fui lá no meu mestre lá, ó, o grande Mário. Cheguei para ele e falei assim, Mário, o que aconteceu? Por que meu alface está ruim? E aí ele virou para mim com uma sabedoria da roça e me ensinou algo que eu nunca mais vou esquecer. E que tem tudo a ver com o texto que a gente acabou de ler. Ele virou para mim e falou assim, Diego, você tem que primeiro preparar a terra. Aí eu falei, puxa vida, não acredito. Eu não fiz isso. Eu peguei a terra e coloquei direto naquele lugar. Já, o primeiro erro meu ali. Ele virou, segundo, Diego, você foi lá, regou bonitinho? Reguei, deixei alguns dias, né? Aí ele falou, então, aí ele me disse a frase de impacto para o meu coração. Ele falou assim, pode até parecer boa, mas está amarga. Queridos, é basicamente isso que eu quero falar com vocês hoje. Talvez o seu coração, talvez a sua vida, pode até parecer boa, mas está amarga. O seu arrependimento, o seu choro muitas vezes, pode até parecer bom, mas está amargo no coração. Então eu quero trabalhar com os irmãos um tema, trazendo a ideia de que há um Deus provedor, um Deus que derrama as graças sobre a vida dos seus. Esse Deus provedor, e nesse primeiro movimento, como eu disse, há uma sociedade de João Batista que é totalmente infrutífera. O problema no mundo bíblico é que a sociedade de João Batista é totalmente infrutífera. Nós temos aqui Tibério César, rei sobre muitos, Pôncio Pilatos, Herodes, Filipe, Lisânias, todos esses homens, governadores, reis, que são corruptos, homens conhecidos por todos, tanto romanos como judeus, eles sabiam dessa governabilidade desses homens, porém a maldade reinava sobre tais governos. É claro isso, a falsidade, ódio, religiosidade, assassinatos, faz parte desse contexto de Lucas 3, faz parte desse contexto de João. É uma sociedade que não pensa em produzir um verdadeiro arrependimento. Ela não pensa em produzir frutos para a posteridade, mas sim uma busca incessante de autorreconhecimento e de poder e mais poder. Há 2 nomes também aqui citados, Anás e Caifás, eram sumos sacerdotes, mas já tem um problema aqui, porque só poderia ter um sumo sacerdote, e já tinham 2. Isso quer dizer que havia um embate político religioso no meio. Era um caos aquela sociedade, um caos, caminhos tortuosos, vales profundos. Estamos agora no ano 26, depois do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí uma voz clama do deserto por mudanças. A ira vindoura está à porta, homens e mulheres perversos que são incapazes de produzir arrependimento, incapazes de produzir frutos, esse fruto verdadeiro de arrependimento, porque eles estão mergulhados em ódio. Estão mergulhados em idolatria, estão mergulhados em famílias corruptas se matando. Esses nomes que eu acabei de citar aqui,
carregam a ideia de uma sociedade totalmente infrutífera. Não conseguia ter fruto de jeito nenhum. Como viver uma sociedade impedida de olhar para o necessitado e produzir bons frutos de arrependimento? Mas, semelhantemente, como a sociedade de João era uma sociedade que não produzia frutos, hoje, como segundo movimento desse sermão, eu aprendo que a nossa sociedade também é infrutífera. Governadores naquela época corruptos, famílias cheias de ódio. Não parece um pouquinho com as de hoje? Políticos corruptos. A nossa sociedade também é uma sociedade que não produz fruto. Eu quero contar uma história para vocês que eu passei alguns anos atrás com um homem chamado Sérgio. E eu percebi exatamente isso, uma vida que produzia uma falsidade de fruto, mas no fim o coração amargo. O Sérgio tinha mais ou menos 33 anos de vida quando eu o conheci. E um dia eu estava chegando da faculdade de História, meia-noite mais ou menos lá em Jambeiro. Eu chegando no meu portão, o Sérgio chegou meio cambaleando, bêbado lá na cidade e tal. Ele olhou para mim e falou assim: Diego, me dá uma carona, pelo amor de Deus. Eu falei: puxa, Sérgio, meia-noite já, Sérgio, como que eu faço? Tá bom, eu vou te dar uma carona. Estava muito bêbado e ele era da nossa igreja lá de Jambeiro. Coloquei ele dentro do carro, peguei outro amigo meu e fui levar o Sérgio 7 quilômetros de estrada de terra. Rasguei 7 quilômetros de estrada de terra. Conversei, bati um papo com ele e tal, e no meio do caminho ele começou a retomar a sua vida ali. Ele perdeu um pouco desse bêbado assim. E aí ele começou a falar algumas coisas para mim, e ele virou assim para mim e falou assim: Diego, eu queria tanto cantar no coral, eu queria tanto poder, sei lá, participar mais da igreja, dos ministérios. Puxa vida, eu queria tanto isso. E assim a gente começou a continuar conversando, ele contou um pouco da história dele. No meio dessa história ele virou para mim e falou que ele perdeu um filho nos braços, com 6 anos, por causa de falta de atendimento médico. O filho estava com uma pneumonia, chegou no hospital, o hospital não conseguiu atender o seu filho, e o filho faleceu. E dentro dessas angústias, quando eu cheguei na sua porteira, na casa dele, eu comecei a orar por ele, e aquele homem começou a ficar possuído dentro do meu carro. Dentro do meu carro, 1h, o Serjão começou a ficar possuído. E gritou, chorou, encurtando a história. Ele terminou esse momento de possessão, olhou para mim e falou: Diego, obrigado, até mais. Entrou dentro da casa, e eu, sem ir para o seminário, nem tinha tido uma matéria que falasse sobre isso. E eu percebi que no seminário não tem uma matéria que fala sobre isso. E entrei bambo dentro do carro e voltei para casa. Por que eu conto essa história para vocês? Porque 2 semanas depois, esse homem que mostrou choro para mim em um momento de arrependimento, falando que ia mudar, que queria estar na igreja mais, queria ser mais ativo, 2 semanas depois, exatamente, esse homem se matou. Era um domingo chuvoso, colocou a espingarda na boca e se matou. Aquilo arrebentou comigo, queridos. E eu comecei a perceber o quanto a minha sociedade e a sua sociedade é infrutífera. O quanto o Sérgio tinha um coração infrutífero. O quanto o coração daquele homem estava amargo. E ele disse para mim, ele falou para mim no carro: Diego, eu não aguento mais a vida que eu levo. Eu quero mudar. Quantas vezes aquele homem trouxe um arrependimento, chorando, falando comigo na igreja ou com o pastor da igreja, debulhando em lágrimas, mas nada mudava. Isso é reflexo do nosso coração, que muitas vezes mostra um arrependimento falso. A sociedade de João era infrutífera e a nossa sociedade também é. Eu faço uma pergunta para você. De duas, uma. Ou você nessa noite é o Sérgio, com um coração extremamente amargurado, desesperado, precisando de ajuda. Ou você, nesse exato momento, é o Diego na história, que ouviu talvez um pedido de desespero e talvez não acatou.
Quantos Sérgios você conhece? Quantas pessoas você pode olhar e entender que elas estão precisando de frutos, de arrependimentos verdadeiros? Talvez você. Não deixe essa pandemia acabar com o seu sentimento de espiritualidade real com Cristo. Não deixe. Olhe para Jesus todos os dias, mesmo no meio do caos. Coloque o seu coração em desespero perante a Jesus. Aquele homem colocou o coração dele para mim e eu não ouvi. Por muito tempo eu pensei muito no Sérgio. O quanto eu poderia ter sido diferente na vida dele. O quanto o arrependimento verdadeiro poderia vir de uma conversa sincera com ele. Não só aquele momento, mas em outros momentos. Mas as coisas mudam. A história muda. Porque eu entendo que há um problema naquele momento. Eu entendo que o mesmo problema acontece hoje. Mas eu entendo que há uma graça derramada naquele texto. E a graça derramada naquele texto acontece de repente com uma voz como um trovão que veio do deserto, não tão distante. Era João o Batista gritando, recebendo as ordens de Deus para mudar a história. E ele diz, como o profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados. Todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Deus provê João Batista para pregar o arrependimento. Em uma sociedade infrutífera, Deus provê João Batista para pregar o arrependimento. João, que era nascido de Isabel, está com essa mensagem para mudar toda a situação do falso arrependimento que nós ouvimos até agora. Mas talvez algumas pessoas começaram a gritar para ele, no meio daquela multidão, nesse texto. Um mais valente virou para ele e gritou: ei, eu sou filho de Abraão, não sou qualquer um. Como ousa falar assim comigo? Raça de víboras! Quem é você, João, que tem roupas estranhas e uns alimentos meio estranhos comendo aí no deserto? Quem é você? Mas no meio dessa gritaria, nessa multidão, João escuta um mais valente se levantando e dizendo assim: mestre, o que faremos? Depois de ouvir toda a pregação de João, esses versículos que duros para os nossos corações, aqueles homens olham para ele e viram: mestre, o que faremos então? Como mudar então? Como entender o arrependimento verdadeiro e não o falso? Essa pergunta ecoa sobre a multidão. Um silêncio estrondoso para no ar. Naquele deserto quente. João, no meio dessa multidão, então diz, de forma prática, para mim e para você. Ele diz assim: querem arrependimento verdadeiros? Querem coração quebrantados? Então produzam frutos dignos de arrependimento. E como produzir então, João? Multidão, doem roupas e comida. Publicanos, sejam honestos. Soldados, sejam contentes com os seus salários. E não maltratem ninguém. Talvez uma resposta como a de João não seria muito boa nesses dias, né? Porque a gente quer aula de filosofia complexa. Porque a gente quer pessoas falando 1, 2 horas de direto. Mas João vira e fala assim: ei, doem roupas. Doem comidas. Sejam contentes com os seus salários. Sejam honestos. Quando eu fui pesquisar sobre arrependimento, eu percebi muito uma ideia da sociedade com arrependimento, ideia de choro, de contrição. Sim, pode envolver choro, pode envolver contrição, mas tem que haver mudança de vida. A Bíblia, quando vai tratar arrependimento, conversão, ela compreende que há uma mudança de vida. E aqui o que João está falando para mim e para você é que se uma sociedade infrutífera está acontecendo naquela época e hoje, para se mudar, você tem que fazer isso. É prática. Um exemplo disso é que nós estamos
pegando alguns agasalhos para a Vila Guarani. Prática. Isso é mudança de vida. Isso é um arrependimento profundo. Ah, querido, se você tem a oportunidade de entender isso, se você sabe que precisa mudar, entenda o verdadeiro arrependimento. Um arrependimento que aponta para Cristo. E por fim, encerrando essa mensagem, há um grande problema na sociedade de João, há um grande problema na nossa sociedade. João derrama a graça naquela época, mas João não é o libertador, ele aponta para o libertador. Hoje, Deus provê a liberdade e o arrependimento em Cristo Jesus. Se você conhece esse arrependimento, louvado seja Deus por isso. Se você não conhece o arrependimento de Jesus, leia mais a Bíblia. Compreenda cada vez mais a palavra de Deus. Há um tempo atrás, essa igreja participava de um grupo, eu não sei muito bem se ainda tem, mas chamava-se Ruas para Cristo. Era um projeto com prostitutas, e eu lembro que no início eu estava lá junto. E a primeira vez que a gente foi encontrar com uma prostituta, com um bombonzinho e um versículo, nós travamos. Nós não sabíamos o que fazer. Olhávamos para aquela mulher e a gente não conseguia fazer nada. Depois de um tempo, o Ruas para Cristo tomou uma proporção gigantesca. Se eu não me engano, até casa o pessoal alugou aqui da igreja e ajudou com algumas prostitutas de lá. Mas exatamente isso. Jesus mostra o arrependimento para que as pessoas façam a ação missionária. Não adianta um arrependimento onde eu venho aqui, eu choro, eu me quebranto e chega durante a semana, nada acontece, nada muda. E esse projeto caminhou por diversos anos, e eu lembro de uma história de uma menina, eu não lembro o nome dela, mas eu lembro de uma história de uma menina que ela largou a prostituição, ela ficou nessa casa e ela arrumou um emprego numa lanchonete, se eu não me engano, um pastel aqui na cidade. Mudança. Isso é mudança. Só Jesus transforma o arrependimento falso do nosso coração em mudança verdadeira. Cristo é enviado pelo Pai para pregar esse arrependimento. Ele se faz graça na cruz para que a prostituta, para que você na sua casa entenda o verdadeiro arrependimento. Viva isso, meu querido irmão. Viva isso durante essa pandemia. Um arrependimento verdadeiro, onde você olha para Jesus e fala assim, eu não sei o que vai acontecer. A minha sociedade é extremamente problemática, mas eu entendo que Cristo veio para mudar os problemas. Ele se torna o problemático na cruz para que eu e você pudéssemos ter saúde espiritual. E há tantos crentes vivendo fora dessa saúde espiritual, fora do aconchego do Pai. Cristo vem para pregar o arrependimento. Deus provê Cristo para pregar o arrependimento. Que Deus o abençoe muito, meu querido irmão. Que você entenda esse evangelho. Que você entenda que a sociedade é problemática, mas que Jesus veio para mudar essa situação. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus para mudar toda a história. Obrigado porque um dia um homem chamado João, no deserto, gritou para apontar o Cordeiro Santo que vinha tirar todo o pecado do mundo. Ó Pai, obrigado, Deus. Pai, cuida da nossa sociedade tão problemática, tão dependente de Ti, ó Pai, mas ao mesmo tempo recorrendo a outros ídolos, ó Deus. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Que possamos entender esse Evangelho de Cristo. Que possamos entender que no Senhor nós temos uma vida e vida em abundância. Uma vida no máximo. Uma espiritualidade de refúgio, de consolo. Ó Deus, obrigado por essa palavra. Cuida de nós. Nós te louvamos, ó Pai. Nós te bendizemos nesse culto. Ó Pai, abençoa cada pessoa que está nos ouvindo hoje. Abençoe, ó Pai, cada família
que está, ó Pai, recebendo essa palavra. Deus, toma conta do coração das famílias, ó Pai. Que situação nós estamos vivendo. Mais do que nunca nós vemos que a nossa sociedade é problemática. E mais do que nunca, nós precisamos do Senhor, ó Pai, para resolver o problema. Cuida de nós, ó Deus. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Esteja em oração por todos os desafios que nossa igreja está passando. E se você mandou algum recado no YouTube, um forte abraço a todos. Deus abençoe.